Fala pessoal, tudo bem com vocês? Patrick Azevedo aqui. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço para destacar os municípios dos processos ANM de um cliente meu, correto? Vamos supor aqui, né, que eu tenha todos esses requerimentos aqui no estado do Ceará, tá? Eu estou aqui com duas camadas da BC 250, que é a de camada de limites estaduais, que é essa daqui, unidade da federação, e a camada de limites municipais, tá? Que é essa daqui. Então, são duas camadas da BC 250. Eu tenho aqui os processos ANM do estado do Ceará e tenho aqui uma camada que eu já fiz a extração, né, dos processos, considerando que esse aqui fosse processos do meu cliente. Tá? E ele quer ver quais são os municípios, né, a delimitação, ele quer enxergar os municípios, né, para ter um contato visual, né, de distância e tudo mais, né, para entender quais são os municípios do Ceará que ele tem registro, tá? Então, o primeiro método aí que teria para a gente fazer isso seria extrair esses dados pela localização, fazer o QGIS, estudar a camada de processos do meu cliente, né, e ver qual é a camada de município que está intersectando com ela e ele extrair esses dados. Então, para fazer isso, vocês vão vir aqui na caixa de ferramentas, vai botar extrair, extrair por localização, tá? Tá aqui, ó, já está aparecendo aqui, ó, por localização. Clico duas vezes. Aqui em cima, ele pede aqui, ó, extrair feições de qual camada? Eu quero extrair as feições da camada de município. Então, vou vir aqui atrás, ó, seleciono aqui, arrasto, coloco a camada de município, em que intersecciona, né? No caso, está certo, está correta essa opção, deixa do jeito que tiver aqui, que intersecciona, no caso, com o processo da ANM, correto? Então, eu mando executar, e aqui ele já extraiu os processos, né, os limites dos processos, os limites municipais aqui dos processos que o meu cliente tem registro, tá? Então, pessoal, aí o que acontece? Aqui está resolvido, né? Beleza e tudo mais. Só que muitas das vezes você quer ter um arquivo do QGIS não para fazer mapas, e sim para você ter um controle de áreas do seu cliente, tá? Eu faço isso. Então, eu gosto de ter um arquivo que eu não vou produzir mapas com ele, eu vou fazer só consultas. E esse arquivo ele fica salvo dentro da pasta do meu cliente. Então eu gosto de alimentar ele. Ele é um arquivo ali, um projeto pronto que você sempre alimentando ele, tá? Atualizando ele. Então, vamos supor que o meu cliente fez novos registros, certo? Novos registros lá no Ceará. Então, vamos supor aqui, ó, vou ativar aqui a camada do Ceará. Vamos supor que o meu cliente foi lá e fez esse requerimento aqui, ó. Esse requerimento, vamos supor que ele comprou esse requerimento aqui, né, e fez esse outro aqui também, certo? E eu preciso agora de inserir esses três processos dentro da minha camada, né, da lista de processos do meu cliente, que ele já tinha. Então, o que que eu faço? Eu selecionei, né, dou um Ctrl C, boto essa camada em edição, dou um Ctrl V, salvo e fecho. Tá? Mas o que acontece? Eu vou desativar a camada do estado do Ceará, certo? E olha só, eu tenho que agora repetir o procedimento que eu tinha feito anteriormente para poder abranger esses três requerimentos novos aqui. Aí, ou seja, ou você vai ter que repetir o extrair por localização, ou de repente você vai ter que vir aqui, ó, na camada de municípios. Você vai vir aqui em cima e ver mais ou menos como é que quais são os municípios que ele pega, e às vezes você pode vir aqui, ó, mais ou menos em cima do processo, seleciona a camada de município, você pode Ctrl C, dar um Ctrl C, vai na camada que você extraiu, dá um Ctrl V, tá? Esse aqui também é um outro alternativo, tá vendo? De ir colando os municípios, tá vendo? Então, assim, gente, você vai ter que fazer tudo de modo manual. Se tratando disso, então eu recomendo que vocês utilizem um procedimento mais dinâmico, um procedimento mais responsivo, né, um procedimento mais automatizado que faça essa consulta em tempo real para a gente. Então, neste caso, eu vou deletar essa camada aqui, ó, de municípios, né, que eu tinha extraído. Vou deixar aqui só a camada, por enquanto, do estado, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima da camada de municípios, vou clicar com o direito e vou criar aqui, eu vou mandar criar um estilo, tá?
No caso aqui, gente, eu já tenho um estilo, tá vendo? O meu projeto já tem um estilo, né, que ele tá em cinza, não tem cor de fundo, ele já tem os rótulos, mas eu não quero estragar, digamos assim, né? Eu não quero estragar esse estilo, então eu vou criar um outro estilo, tá? Porque as camadas aqui do QGIS, ele pode ter vários estilos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, clicar com direito, vou vir aqui em estilo, vou criar um novo estilo, ó, mandar adicionar, vou colocar aqui é, municípios, né, municípios e processos. Vou colocar assim, tá? Processos ANM. Isso aqui é só para vocês lembrarem, tá? Só para vocês terem a noção de qual estilo que você está querendo utilizar. Então eu vou clicar com direito aqui de novo. Vocês podem ver que tem dois estilos. Ele está com esse estilo que eu acabei de criar ativo, que ele tem essa bolinha aqui na frente, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes aqui em cima do município para poder editar ele, né? A simbologia. Aqui na simbologia eu vou colocar ela que ela vai ser baseada em regra. Nós vamos criar duas regras. Uma é a regra que vai mostrar somente os municípios que interseccionam com meus processos, tá? E a segunda, ele vai mostrar todos os demais municípios, tá? Então já tem aqui, ó, uma criada, eu vou criar uma segunda, tá? Essa segunda aqui eu já posso colocar, ó, que é todos os outros, tá vendo? É os outros municípios que vai ficar com essa cor. Eu vou mudar essa cor aqui, que eu não quero muito destaque para os outros municípios. Eu vou tirar aqui o sólido dele e vou no preto aqui eu vou colocar um pouco mais no caso transparente, tá? Então esse daqui vai ser a cor dos outros processos, dos outros municípios que eu não quero destacar. E aqui em cima é sim os municípios que eu quero destacar. Então a primeira coisa eu vou alterar aqui logo a cor, tá? E geralmente eu gosto de colocar ele em sólido. Eu vou colocar aqui um tom mais avermelhado, tá, gente? Um tom mais avermelhado, porém com transparência, para dar um toque mais requintado aí na hora de identificar, você tem como ver o que está por trás dele, certo? Além disso, né, eu gosto também, gente, de mudar aqui também colocar um vermelho mais escuro, né, que é a linha, né, a linha no caso, né, a cor do traço. Pode até aumentar um pouquinho. E eu desço aqui embaixo, geralmente coloco também aqui uns efeitos, tá? Eu vim aqui em efeitos, ó, vou colocar sombra. E a sombra eu vou jogar ela toda para, né, para zero aqui. Eu vou colocar zero, dou um OK, OK, certo? E o que está faltando aqui em cima? Está faltando a regra. A regra que vai identificar automaticamente qual que são os municípios que interseccionam com os meus processos. Vou clicar duas vezes e vou vir aqui, ó, aqui em cima no filtro. Vou colocar aqui, ó, colocar a expressão ali, né? E aqui em expressão, gente, eu vou deixar na descrição para vocês uma expressão já pronta, tá? E essa expressão eu vou explicar aqui de modo bem básico para vocês, ó, essa daqui, ó, função agregado municípios e processos. Clico duas vezes, está aqui a minha expressão. Essa expressão, gente, como que ela funciona? Ela vai pegar o nome da camada. Vocês só vão ter que alterar isso aqui, tá, gente? Ó, que como se trata de processos da ANM, entendeu? Então, todos os demais aqui, a outra parte do script aqui, você não precisa de alterar. Vocês só vão alterar somente isso aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, nós temos processo ANM. O que que isso significa? É o nome da camada que tem os meus processos, certo? Então, se você, por exemplo, criou uma camada aqui, ó, com todos os processos, mas não deu esse nome, vamos supor que você colocou o nome lá de mineração fulano de tal. Então você vai ter que vir aqui e editar esse campozinho aqui, tá vendo? Dentro da aspa simples e colocar o mesmo nome da camada de processo do seu cliente, beleza? Então aqui eu estou assumindo, no caso, né, os dados, né, o nome da camada processo ANM que é igual a esse daqui, correto? E dentro dessa camada aqui, tem o campo nome, tá vendo? Então, por isso que tem um nome aqui, mas não se atente a isso, tá, gente? Todas as camadas de processo ANM vai ter esse campo, então você não precisa de modificar isso aqui nunca. Somente esse o que tiver dentro dessa aspa simples aqui, tá certo? E outro detalhe, para você não ter que ficar lembrando esse código, copiando toda hora, você pode vir aqui, ó, nesse disquetezinho aqui, ó, mandar salvar. Você pode dar um nome aqui para ele, por exemplo, aqui, ó,
vou colocar aqui função agregada, né, teste. Vou colocar assim, tá? E mando salvar. Então, por exemplo, se eu vim aqui agora e deletar, vocês podem vir aqui, ó, que vai ter expressões do usuário. Provavelmente vai ter essa opção aqui. Vocês vão procurar aqui, ó, a função agregada teste, tá vendo? Clica duas vezes e pronto, ele inseriu toda a combinação aqui do script, correto? Então, isso é só para vocês saberem como salvar o script, para não ter que ficar copiando e colando toda hora, correto? E agora eu dou um OK e dou OK de novo. E olha só, gente, olha só como é que ficou aqui, ó. Tá vendo? Ele já reconheceu, tá? Eu vou trocar essa cor aqui, eu clicar duas vezes, que eu não gostei não. Vamos colocar aqui, ó, essa cor aqui que eu acho que fica bem mais interessante. Vou ver aqui. Agora vamos ver. Tá vendo? Ficou um pouquinho até mais interessante, né? E olha só, nós temos aqui, ó, né, é lógico, né, que ele está pegando os outros municípios, tá? Ele está mostrando aqui os outros municípios, tá? Se vocês não quiserem que esses outros municípios apareçam, só vocês virem aqui, ó, e desmarcar ele, então ele vai ficar destacado apenas os municípios que estão intersectando com seus processos, tá? E ainda coloca o nome aqui, tá? O nome também a gente pode melhorar o rótulo dele. Vou clicar duas vezes aqui em cima, vou vir aqui em rótulo. Vou colocar ele em magenta também, em tom magenta aqui, ó, lilás aqui, vou colocar um pouco mais escuro. E vou colocar um buffer aqui, ó, para poder colocar uma bordinha branca, para dar um destaque melhor. Tá vendo? Aí dá para poder a gente ver melhor aqui os nomes. Tá vendo, galera? Então, ele já está automatizado. Eu posso salvar esse projeto na pasta do meu cliente lá e ir utilizando e alimentando ele. E como que funciona essa alimentação? Vamos supor agora, pessoal, que esse processo aqui, ó, não é mais meu cliente, ele vendeu. Passou-se um mês, 2 meses, meu cliente foi lá e vendeu esse processo, não é dele mais. Então eu vim aqui, ó, na camada de processo, mando editar, seleciono esse processo, tá? E deleto. E olha só, ele deletou, tá? Ele não deletou a camada de município, ele só desativou, porque ela não tá não tem processo aqui que entre no critério de mostrar município, né? Então não tem município aqui para poder aparecer. Vamos supor também que eu vendi esse daqui, ó, não tem mais, né? Não quero mais esse processo. Mas vamos supor, né? Eu vou ativar aqui a camada do Ceará, que o meu cliente foi lá e comprou esse processo, por exemplo. Então vou selecionar esse processo aqui. Vamos supor que ele tenha comprado esse daqui também, ó. Eu seguro o Ctrl aqui, deixa eu ver se tá, é o Shift, né? Ó, seguro Shift, ó, comprou esse processo aqui, né? Vamos colocar esse processo, este processo. Vamos supor que ele também adquiriu este processo aqui, certo? E mais umzinho aqui, ó. Vamos supor que isso aqui também seja dele. Então, dou um Ctrl C, vou aqui nessa camada aqui, tá, gente, de processo do meu cliente, dou um Ctrl V. E olha só, agora eu desativo a camada do Ceará, salvo, pronto. Tá vendo aqui, ó? Ele já vai mostrando pra gente os outros municípios. Correto, gente? Então, você começa a alimentar e isso ajuda, né, no processo de visualização. Seu cliente vai ver aqui, ó, nossa, pô, gostei, né? É bem responsivo, né? Você vai ficar sabendo quais são os municípios que pega, né? Quais são os municípios que você tem, que o seu cliente tem registros. Correto, gente? E como eu disse, né, você pode salvar isso na pasta do seu cliente e toda vez que você quiser fazer consultas e tudo mais, só basta você fazer esse procedimento. Beleza, gente? Então, pessoal, fico por aqui, tá? Espero que isso tenha valido o like de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, pode deixar aí no comentário. Recomendo aí que compartilhe com as pessoas que possam ter interesse sobre esse tipo de vídeo, né? Esse tipo de conteúdo, principalmente que se trata de processos da ANM, tá? São pouquíssimos conteúdos que tem na internet que fala sobre o assunto, tá? E se inscreva quem não foi inscrito aí, tá, gente? Então, pessoal, fico por aqui e eu volto em breve aí com mais vídeos aí, beleza? Até mais.